que mostra que Jesus estava querendo mostrar e trazer um diferencial para aquela época. Muito bem. O pastor Antônio Gilberto, ele fala que Jesus ele é o... Vamos ler, e nós vamos fazer o seguinte, eita, acabou. Vamos abrir esses versículos aí, por favor, enquanto eu falo, aí a gente vai citar o versículo, um lê, outro lê, vamos fazer como se fosse uma classe de escola dominical mesmo? Vai abrindo aí esse versículo enquanto eu vou falando aqui. Jesus, ele é um exemplo de ensinador. Jesus é o mestre por excelência. E aí o pastor Antônio Gilberto, ele elege, né, algumas características do Senhor Jesus Cristo como ensinador. E nós vamos conhecer um pouco, então, do mestre, do ensinador, do professor chamado Jesus. Primeira coisa, ele conhecia a matéria que ensinava. Quando ele se encontrou com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele fez o que o pastor Antônio Gilberto chama de um dos maiores estudos bíblicos, de forma resumida. Leia, por favor, Lucas 24, 27. Meu Deus, alguém está difícil achar Lucas, não? Lucas está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. 24 é o último capítulo. 27? É 27? 24, 27. Mas já começou aqui. E começando com Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Olha que estudo bíblico. Ele começou por Moisés e depois Profetas. e mais o quê? Ele diz aí o versículo. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Muito bem. Então a primeira coisa que serve de exemplo para nós é que Jesus conhecia a matéria. Jesus conhecia o conteúdo da Bíblia para poder transmitir. Segundo exemplo, ou segundo exemplo para nós, né? Jesus conhecia os seus alunos e sabia com quem estava tratando. Vamos lá? Lucas 9, 55. Voltando-se, porém, repreendeu os discípulos. Vós não sabeis de que espírito sois. Diga, pastor Fábio. Lucas 24, 27, Sim. e ele conhecia a matéria, porque de fato falava dele, né? Ele estava contando que a escritura estava apontando Fala aí comigo. para ele mesmo. Então, Eles perguntavam para Jesus, né? Mataram, né, o nosso mestre. Mas quem é esse mestre? Ele começou a falar de Aí ele já fala assim, você não sabe disso? está falando de mim. Tu é novo aqui, né? Está passando por aqui, não sabe Os disso. escritores estão falando de mim mesmo. Então ele conhecia bem, pois ele é a própria, né? Ele é a palavra viva. Palavra de Deus. Quando ele chega lá em Nazaré, não foi diferente, né? Ele leu Isaías 61 e disse: o Espírito de Jeová está sobre mim, diz o texto, ele disse: hoje se cumpre essa palavra, ou seja, eu estou aqui, sou o cumprimento da própria palavra. Conheci os seus alunos 9,55, o que diz aí? Já foi lido. Quando eles chegam lá na terra dos samaritanos, né? Jesus fala assim: vocês não sabem que espírito sois. Ou seja, Jesus sabia muito bem quem eram os seus alunos, quem eram os seus discípulos. 3. Você reconhecia o que havia de bom nos seus alunos. João capítulo 1, versículo 47, que diz? Jesus viu Natanael e esteve com ele, disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. Jesus ensinava as verdades de modo simples e claro. Jesus usava elementos simples: sal, luz, ovelhas, coisas do dia a dia. Eu trazia exemplo de fora da realidade dos seus alunos, né? Ele tinha essa prática que eu acho importante, isso na hora de adaptarmos para as classes infantis e até os adultos, até os idosos. Nós temos que adaptar o assunto. nem fora do contexto, né? Exatamente, no contexto que a pessoa vive, e não fora dele. Né? Você vai dar uma aula para as irmãs de idade de 5, 60 anos. Começar a falar de tecnologia, HD, olha, irmãs, não me perdoa que o meu HD hoje não está bom. Se você for na classe de adolescente, isso aí não manja logo. Agora, para cada classe, a linguagem adequada para que possa absorver o assunto, né?
Quem leu aí? Quem vai ler? Mateus 9:16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz ser maior a rotura. Aí depois ele fala sobre o outro, né? Vinho novo e outro velho. Isso se fazia naquela época. Você pode perguntar isso à irmã. Se quando está velho já rasgando, você faz o quê? Você coloca um remendo novo, o que vai acontecer? Vai rasgar de novo, vai ser pior. Sim, irmã. Alguém quer falar uma coisa? Eu queria expressar sobre esse versículo aí, 16. Ninguém deita remendo novo e vestido velho. Não entendi. Explicação sobre Esse versículo deu uma. Olha, 16. sim, mas vamos ver o contexto? Mateus, capítulo 9, versículo 16. Diz assim, versículo 14. Então chegaram perto dele os discípulos e disseram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Esse Jesus pode, porventura, andar triste nos fios das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Ninguém deita remendo novo quando velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jesus está ensinando aqui? Na verdade, havia uma crítica naquele momento, porque os fariseus, eles jejuavam de forma hipócrita. Né? Então, eles queriam justificar a sua falta de temor a Deus, a sua vida tortuosa, jejuando. Né? Não tem problema não, eu faço um jejum. Estou andando no pecado. Mas eu vou fazer uma oração ao nosso Deus. E se eu colocar um remédio novo, eu vou no velho. Né? Eu quero dar um jeito na minha vida, mas eu tenho que renovar a minha vida o ano inteiro. E não tentar tapar o sol com a peneira, como falamos hoje, né? Tipo a quarta-feira de cinza. Tipo a quarta-feira de cinza. Peca 4 dias. Aí quando chega no dia da quarta-feira, vou colocar um remendo novo nesse pano velho. Vou dar um jeito aqui, vou lá fazer minha prece. E todos os meus pecados eu cometi durante 4 dias. Então, perdoar. Então, Jesus fala assim: olha, não adianta, esse jejum não tem sentido, até porque eles me têm com eles, né? Eles estão com o Senhor aqui. Então, naquele momento, não é o momento de jejuar. O momento de jejuar é quando realmente o Senhor Jesus Cristo se ausentasse, que teria que buscar a Deus. E Jesus aproveita para criticar o comportamento dos fariseus, porque eles achavam que o jejum existe um capítulo em Isaías, parece que é Isaías 65, não lembro agora qual o número certo, mas o título que é dado na Bíblia é o jejum que não agrada a Deus. 50 é esse? 58. Algumas coisas assim, não estou lembrado agora, só de escolher a Bíblia que eu acho. Mas nem todo jejum agrada a Deus. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu não posso colocar um remendo novo em um pano velho. Nós precisamos de renovar a nossa vida e não ficar tentando colocar paliativo para poder achar que vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Amém? Então vamos prosseguir. 58 mesmo, né? Obrigado, né? Então Isaías 58. É intitulado lá o jejum não agrada a Deus. Porque não basta jejuar, né? O jejum já é um assunto, irmãos, que valeria a pena um dia só o pastor Fábio falar sobre isso uma noite inteira, porque o jejum é algo maravilhoso. Mas no Antigo Testamento, o jejum é uma coisa, no Novo Testamento é outra. Né? O jejum no Antigo Testamento é o jejum voltado para a tristeza, para o luto. E se eu perdi um familiar, ele entrava em jejum. Né? Davi foi o único que ele jejuou, parece que era o ponto para o que ia acontecer no Novo Testamento, e quando ele viu que a sua criança não ia voltar mais, não ia morrer, ele foi e cessou o seu jejum, porque ele jejuou para que a situação se revertesse. No Novo Testamento, a gente aprende com o jejum
ele é uma arma poderosa contra Satanás. Porque o que diz a Bíblia é que a caixa de demônio que só sai jejum. Então o jejum deixou de ser para luto, para tristeza, para ser um jejum preparatório. Atos capítulo 13 diz lá que eu jejuando e orando, disse o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Saulo para algo que tem chamado. Então o jejum é algo que faz o quê? Faz com que a igreja sinta a direção de Deus para o que vai fazer, o que não vai fazer. Então no Novo Testamento o jejum ele é preparatório, ele é algo que nos dá força para vencer as forças do mal, diferente do Antigo Testamento que era para tristeza. Expliquei? Amém. E não vamos abrir mais parênteses, senão se não fecha. Virava eu digo em relação a mim mesmo, tá, irmão? Porque às vezes a gente vai abrir uma janelinha, a gente vai embora e a gente não volta para a janela principal. Variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvinte. Isso é interessante demais também. Vamos lá. Quem achou Mateus 23:13? Nós já até li esse versículo. E João 3, versículo 1, 2 e 3 pode ser. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Qual era o tom que ele dava na palavra para os fariseus? O tom de autoridade, de repreensão. Diferente de quando ele recebe um homem na sua casa à noite, chamado Nicodemos. E lá, João capítulo 3, que diz? Quem pode ler versículo 1, 2 e 3, pelo menos? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Era fariseu também, não é? Mas que Jesus tratou ele de forma diferente? Príncipe dos judeus. Continue. Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que eis mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Tá bom, aí. Eu só quero mostrar para os irmãos que Nicodemos também era fariseu. Jesus, lá em Mateus 23, ele repreendeu os fariseus, porque estavam procedendo de uma maneira repreensível. Mas aqui, quando Nicodemos se aproxima dele e procura entender a respeito do reino de Deus, e o Senhor Jesus tem um diálogo com ele e consegue levar ao entendimento que ele deveria ter uma nova postura, né, diferente dos outros, porque o Senhor Jesus fala. Então, por isso, se você não nascer de novo, você não pode. Primeiro ele fala ver, depois fala entrar. Então, o que precisa é ter um novo nascimento, nascer da água, do Espírito, enfim. O Senhor Jesus Cristo variava o método de ensino de acordo com a situação. Quer ver uma coisa que é outro enigma, mas que mostra como Jesus Cristo variava a sua forma de ensinar? Lembra daquela mulher que foi pega no próprio ato, adulterando, dizem assim os homens, né? Disseram os homens, né? E a lei diz que as tardes devem ser apedrejadas. Jesus disse o quê? Jesus usou o método de introspecção, né? Fazer o seguinte, fazer eles pensarem e condenarem-se a si mesmo. Qualquer que de vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E Jesus voltou a fazer uma coisa que até hoje, não me pergunte. Ele foi escrever na areia. O que Jesus escreveu na areia? Espera você chegar no céu e você pergunta. Só sei de uma coisa. Só sei de uma coisa. Ele soltou a palavra, virou as costas. E o que aconteceu? Saiu uma coisa. Teve efeito o ensino dele. Uma palavra que mexeu no íntimo de cada um deles. Realmente, né? Também não sou lá muito limpo, não. Vou embora. Também não. E aí tem um versículo que fala assim: ficou só Jesus e a mulher. Que maravilha, né, irmão? Então, como Jesus era inteligente nas suas palavras, ele colocava muito bem os ensinos e variava de acordo com a necessidade de cada um. Ensinava através do exemplo. João 13, versículo 15. Vamos ver quem acha mais rápido, já que a tela não estava indo antes. Quem é o bom de Bíblia aí? 13 e 15. 13 e 15. Amém.
Achou meu? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vos também. Então, eu vos dei o exemplo. Paulo usou essa expressão várias vezes, né? Ser depois do meu imitador, como de Cristo. O professor, ele deve ser um exemplo. Por isso que é chato, né? Às vezes, quando o professor chega atrasado todo domingo, todo domingo o professor chega atrasado, como é que ele vai cobrar os alunos chegar na hora? Se ele não dá um exemplo. Olha, gente, vou dar aula aqui, mas não estudei lição, não. Quantos aqui estudaram lição? Vocês têm que estudar lição. Você não estudou, professor. Então, não estudou a lição, meu irmão. Senta para ouvir alguém. Porque você não vai se dar bem diante da classe como professor se você não sabe o que está escrito ali. Tem que ser na palavra, você precisa buscar um dicionário, tem uma compreensão de algum texto que você precisa buscar. Às vezes o comentarista cometeu algum equívoco, você tem que dizer, isso aqui é um equívoco, eu examinei, não tem muito a ver com a lição. A lição tem que ser lida, né? E a gente falou sobre leitura no outro simpósio. Você tem que fazer pelo menos 3 leituras. Aquela leitura que é a leitura rápida, que você olha toda a lição, né? Passa os olhos. Aquela leitura que você vem com a caneta na mão, você vai destacando aquilo que seja mais importante, alguma palavra que não seja muito inteligível para você ou para outros, né? Não vou procurar essa no dicionário. E aí vem uma outra leitura que é você olhar e ver assim, como que eu vou apresentar essa aula? Que pontos eu vou abordar? O que eu vou destacar? E você vai para a classe com a leitura, né, lida, e as coisas vão vir à sua mente, porque você leu. Então, tem que ler, tem que conhecer, tem que dar o exemplo. Sabia o que ia fazer, e eu acrescento assim, aquela frase. Tinha plena consciência e responsabilidade. 2,49. Quem lê? Lucas 2,49. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do Pai? Alguém pensou assim, Jesus, onde está Jesus? Onde está o menino Jesus? Com 12 anos de idade, se perdeu, né? Adolescente, está contando por aí. Não, tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Estou tratando dos negócios do Pai. Então Jesus deu o exemplo de alguém que não se distrai por qualquer coisa, mas que está focado no seu objetivo, na sua responsabilidade, vai ter que responder por aquilo. Ensinava com graça. Quem é Lucas 4, 22? E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Exatamente. A palavra graça aí, aliás, é bom falar isso também. O termo graça na Bíblia tem vários significados de acordo com o contexto. Nós ontem aprendemos aqui sobre exegese e hermenêutica. E aí é que a gente começa a aplicar o que a gente aprendeu. Graça, quando diz que a igreja caiu na graça do povo, ela caiu na simpatia. Existe a graça que é a graça salvadora, Efésios 2:9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? E existe a graça que às vezes ela simboliza, ela representa até a palavra fé, em alguns textos da Bíblia. E aqui diz o quê? Que eles viram que Jesus, eles pregava com graça, com virtude. Não era algo simples, pouco, vazio, mas aqui graça tem o sentido de forma virtuosa, de forma que envolvia as pessoas. De forma graciosa, aquele discurso que traz não somente admiração, mas que a virtude de Deus, né, se percebe naquele discurso. A última coisa, ensinava com autoridade e poder. Nós já lemos Mateus 7, 29. Por favor, quem lê Lucas 4, 36, a gente vai passar por outro ponto. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta? Até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem. Interessante, né? Que palavra é essa? Como esse homem tem autoridade até sobre os demônios? Então, o ensino, meus amados irmãos, ele é revestido de autoridade. Mas pastor, a escola dominical
Mas a escola dominical tem como objetivo ganhar alma. Se aparecer endemoniado, tem que expulsar o demônio. Se tiver alguém na classe que você percebe que está estranho, um comportamento diferente, você para a aula. Vamos fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor aqui para Deus ajudar o nosso irmão. Porque, irmãos, isso nós não colocamos em nenhum lugar. Como eu estava pensando hoje, nós vamos tocar nesse assunto talvez no final. A aula da escola dominical é quando a gente tem mais proximidade com as pessoas na igreja, em relação ao ensino, em relação à palavra. É onde nós temos mais condições de modificar atitudes, pensamentos, ações, principalmente na classe discipular, na classe de criança, adolescente. A gente precisa trabalhar bem, porque nós estamos moldando o caráter dessa pessoa. A gente vai falar sobre isso aqui, só não quero me esquecer, por isso que eu estou me antecipando. Realmente, é ali que as pessoas fazem perguntas que não vão fazer para um pastor, não vão fazer, talvez, no seu líder de mocidade. A escola dominical, vou levar para a escola dominical. E acaba a escola dominical sendo um lugar, a gente acaba tendo um grande fórum, uma grande liberdade de expressão. E isso às vezes atrapalha a aula, porque a pessoa às vezes vem no domingo pela manhã na escola dominical e ele quer falar, né? Confessionário. Hã? Um confessionário. Vira um confessionário, beleza? Não estava em casa ontem, não tristeza no coração. E aí você, irmão, nós estamos em aula aqui, depois não fala sobre isso. Não. Tem que ter sensibilidade e ver até que ponto essa pessoa está usando aquele espaço para poder abrir o seu coração, né, e expressar uma coisa que em outro momento não falaria. Então, tem que ser sensibilidade e realmente reconhecer que a nossa função como professor é de suma importância. Vamos lá, todos juntos, lá no azulzinho, 1, 2, 3. O professor segue o exemplo deixado pelos apóstolos. Jesus ensinou, os apóstolos copiaram o exemplo e nós precisamos agora reproduzir também o que os apóstolos fizeram. Os apóstolos ensinaram. A Bíblia nos mostra que mestres e doutores eram reconhecidos pela igreja. Mestres, doutores, ensinadores eram reconhecidos pela igreja. A igreja, irmãos, sabe, digo a igreja, o corpo místico de Cristo, sabe quem ora, sabe quem prega, sabe quem ensina. Sabe. A igreja sabe. A igreja sabe o que esperar do irmão. Meu Deus do céu, aquele misericórdia. Bem bobagem. Eu conheço um irmão que toda vez que ele ia falar, ele falava muito besteira. Ele contava a vida dele, contava um monte de coisa, aí o dirigente da igreja, toda vez que dava a oportunidade dele, ia lá e me ligava o alto-falante. Porque naquele tempo a corneta ia para fora, né? Agora não, agora tudo dentro da igreja. A corneta ficava de fora lá, o irmão falava lá, bobagem. Aí no dia ele notou, né? Falou assim, já sei que você vai ligar o microfone, mas eu vou falar assim mesmo. Só falava bobagem. Só falava palobrinha, né? Uma abobrinha. Aí a gente conhece. Então a igreja sabe quem são os mestres, quem são os ensinadores. Eles reconhecem aqueles que verdadeiramente ensinam. Porque o ministério do ensino é bíblico. Efésios capítulo 4, versículo 11. Se você quiser ler, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. São ministérios. O ministério do ensino está ali. O ministério do ensino está presente na igreja. E aí, Atos capítulo 11, versículo 26 diz assim: e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Saulo e Barnabé ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, ensinar é uma tarefa que os apóstolos fizeram com muito ardor naquele tempo. Havia os ensinadores da palavra do Senhor, então nós não podemos abrir mão disso.
Diz lá em Atos capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, foi falado pela irmã Isabel na sexta-feira, esse versículo: o que de mim, que muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam também idôneos para ensinar os outros. É o processo do desenvolvimento e da sequência do trabalho. Eu ensino os irmãos hoje, amanhã os irmãos estarão ensinando alguém, aquele que vocês ensinaram vão ensinar a outros. Isso é o efeito multiplicador do Evangelho. Então, eu aqui ensino os irmãos, daqui a pouco cada um de vocês vão ter a sua classe e vai ensinar outros irmãos. Por isso que o processo de ensino não pode ser parado. Nós precisamos ensinar. Os ensinos apostólicos ficaram tão conhecidos que se chamaram doutrina dos apóstolos. Ensino que os apóstolos defendem. Portanto, seremos leais apóstolos de Cristo quando nos dedicarmos ao ensino. Romanos 12:7 é quase contextual do professor da escola dominical. Esse versículo nós não podemos esquecer. Se o ministério é ensino, haja dedicação ao ensino. Se é para ensinar, irmãos, faça isso com esmero, faça isso com toda eu posso dizer, com todo carinho, né? Isso exige de nós cuidado. Alguns erros você pode cometer, claro, quem não comete erro, mas você vai se aperfeiçoando. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Então é uma tarefa que os apóstolos faziam. Nós vamos ir todos juntos. O professor na formação dos alunos. Formação tanto em relação à Bíblia, quanto também em relação à família, em relação ao combate que ele tem no seu dia a dia contra as heresias lá fora. Você vai formando na mente, no coração do aluno, uma resistência contra os maus ensinos. Então, formar o caráter cristão sempre foi e sempre será um dos objetivos da escola dominical. Formar caráter cristão. Você entende como caráter cristão? Às vezes você fala a frase assim, né? Fica aquele negócio muito... parece que todo mundo está entendendo, né? O que é caráter de Cristo? Quem se arrisca a começar? Características. A irmã falou justo, íntegro, e obediência. Ter temor a Deus e andar segundo as tuas palavras. Temor a Deus, andar segundo as suas palavras, caráter cristão. Vida de santidade, Aquele versículo que nós lemos em Atos capítulo 11, 26, parecido com Cristo, exatamente, é onde eu ia chegar. Veja que lá em Atos 11, 26, diz assim: e os discípulos foram pela primeira vez, chamados de cristãos. Eles eram chamados de hoje o caminho, seita. Essa seita que se levantou aí. Só que foram vendo que o procedimento deles parecia com o procedimento de alguém. Tanto é que Gamaliel falou assim, né? Deu um exemplo que eles iam ser mortos. Pô, deixa ele, teve dois grupos, né? De Judas, e o outro que não era de Deus não deu certo. Se não for de Deus, eles não vão dar certo. O tal de Teudas, né? Judas. Ou seja, contra essa obra vocês não vão poder guerrear se for de Deus mesmo. Gamaliel muito inteligente, muito sábio, sabe? Guerrear contra Deus não vai dar certo. Se essa obra for de Deus, ela vai prosperar. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida de temor, como foi falado aqui, uma vida de justiça, uma vida de comportamento parecido com o que Cristo fazia. Jesus curava os enfermos e aqueles irmãos estavam colocando a mão sobre os enfermos e estavam sendo curados. Pedro orou e Dorcas ressuscitou. Coisas que Jesus Cristo fez. Então não estavam procedendo como Jesus Cristo procedia. Ter então o caráter cristão, que nós fazemos com que o aluno seja realmente parecido com Cristo. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores como eu de Cristo. Depois ele disse: sede meus imitadores como filhos amados. Nós, Tessalonicenses, ele disse que os Tessalonicenses tinham sido imitadores e exemplos para as demais igrejas.
Eu gosto tanto desse texto, irmão, porque imitar é uma coisa, ser exemplo é outra. Existe a imitação que é pura imitação. Está imitando, está fazendo igualzinho. Imitação. Mas se tornar exemplo é diferente. Tá? É se tornar uma referência. Eu gosto de exemplificar da seguinte maneira. Hoje quase ninguém compra jornal, mas quando você compra jornal, você precisa ler todos os jornais do grupo para saber se está escrito a mesma coisa dos jornais. Não, você precisa do quê? Não, vai falar de um exemplar. Precisa de um exemplar. Porque eu sei que está escrito ali, está escrito nos outros também. Amém? Então, se eu quero saber quem é o crente da congregação Jardim Coelho, eu preciso só de um crente. É perigoso. Não sou daqui não é. Eu preciso de só um crente, pastor Fábio. Eu pego um crente assim, ó. Não vou falar o nome de ninguém, tá? Eu pego um crente assim, pronto. Aqui está o exemplo de como é a congregação Jardim Coelho. Quem dá glória? Amém! Por que os irmãos estão rindo? Eu sabia, pastor. Depois é logo esse negócio aí da igreja. Não, irmãos, mas vamos voltar aqui ao comentário. Não é somente aqui, mas o que tem acontecido em muitas igrejas é que as pessoas acham que não precisam mais dar exemplo. Está acontecendo hoje em muitas igrejas é que o individualismo está chegando a tal ponto que o pessoal faça minha vida que eu quero, ando como eu quero, me visto como eu quero, né, ando com quem eu quiser, mas não é bem assim, não é verdade? É o relativismo. Nós fazemos parte do corpo e em qualquer parte do nosso corpo tem um DNA. É lugar, nosso corpo pegou lá, opa, é aqui. Então assim também na igreja seria muito bom se acontecesse não somente aqui, mas em todas as igrejas, que todos tivessem o mesmo temor, a mesma visão. Paulo escreveu isso certa vez, foi? Tenhamos o mesmo ânimo, o mesmo sentido, o mesmo coração, o mesmo espírito, a mesma motivação. O pastor fala, vamos fazer! E os irmãos, vamos! Todo mundo a uma, vai junto. Como é bom ver isso, irmão, numa igreja. Eu estou numa igreja que eu cheguei a pregar, era 7 horas, estava lá os obreiros tudo lá de fora conversando, muito presbítero. Deu 7h10, conversando, deu 7h20, 7h30, eu disse, sabe que eu conversei aqui do lado de fora? Aí daqui a pouco chega o pastor, estou atrasado, vocês não começaram junto não? Deus, tem misericórdia, o negócio aqui está estranho. Aí o pastor entra e os presbíteros não falou nada, aí começou do lado das 7h50. Eu falei assim, o que é isso, né? Sentimento de corpo, né? De igreja, está longe dali. O pastor não chegou, vamos começar o culto, né? Vamos orar ao Senhor, pelo menos vamos fazer uma oração, vamos congregar o povo. É esse sentimento de igreja que faz nós sermos realmente representantes de Cristo aqui nessa terra. Né? Tem que ter esse sentimento de estar junto. Amém? Amém. Então, vamos lá. Ganhar almas, desenvolver a espiritualidade, treinar o cristão para o serviço são os outros objetivos. Mas nós não podemos esquecer que nós trabalhamos na formação dos nossos alunos. O ensino da palavra, irmãos, gera muita coisa. Porque eu coloquei ali 4 coisas apenas. Mas você está ensinando a escola dominical, você está gerando naquela pessoa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está pregando a palavra, ensinando para aqueles irmãos, aquilo promove o quê? Reações das mais diversas que nós dissemos aqui. Ali o núcleo, ele disse, ele ouviu aquela palavra, olhou a água e logo, o que me impede de ser batizado? Tem uma água, tem outro, quero me batizar. Reação. Às vezes você está dando aula na escola dominical, você está ministrando na escola dominical, e as pessoas estão ali pensando o que fazer diante daquilo que você está ensinando. O que eu vou fazer amanhã? Que providência eu tenho que tomar? Olha, você tem que santificar sua vida, você tem que orar mais, e a pessoa está ali matutando. Preciso fazer. O que eu vou fazer a partir de então? Né? As
as reações são as mais diversas. Como tem aqueles metidinhos, né, que quer saber mais do que o professor, você aceita errado. Minha Bíblia diz isso não. São mais diferentes reações, né? E uma pessoa que enfrenta o professor, aquela aula, até que o professor, se deixar, ele ensina até o professor. Mas tem outras pessoas, como disse os irmãos aqui, quando aconteceu com Jesus, né? As reações foram as mais diversas. Existe aqueles que não querem nem ver o professor no domingo pela manhã. Meu Deus do céu, professor de novo, mas nem ele ama. O professor é carismático. A gente não ensina nada da palavra. Fica o tempo todo contando a vida dele, ou a vida dela. Mas tem o carinho de alguém. Isso acontece ou não acontece, irmão? Acontece. Então, as reações são diversas. Às vezes você não gosta do professor, mas a classe toda gosta. E você, como aluno daquela classe, tem que aturar. Não tem jeito não. Até Jesus fazer a obra. Né? Gera mudança de hábitos. Paulo, ele pregou na igreja, as igrejas mudaram, né, o seu pensamento. Paulo disse, olha, aquele que curtava não curte mais, aquele que andava errado não ande mais. As reações, aliás, as mudanças de hábito acontecem através da palavra. E prepara para o ministério. Então você não pode perder essa visão de que você modifica as pessoas, de que você faz com que as pessoas sejam diferentes, melhores crentes, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho. A escola dominical ajuda na educação familiar. Ajuda o pai a cuidar melhor dos filhos, os filhos a obedecerem mais aos pais, porque na igreja se reforça o ensino, a submissão, a obediência. É ou não é, irmãos? Amém. Então nós promovemos mudança no coração das pessoas. Por isso é uma grande responsabilidade que nós temos sobre nossos alunos. Agora, até que ponto nós estamos influenciando para bem ou para mal, é aí que nós precisamos pensar. Se eu chego atrasado, se eu não ouvi a Bíblia, se eu não tenho uma vida de temor e quero ensinar o outro a fazer aquilo que eu não faço, aquilo que eu não sou, isso pode gerar um reflexo diferente na vida do aluno. Por essa razão, o professor deve evitar esse versículo interessante, né? Quando fala assim, mas só falar o quê? Aquilo que promover edificação para que dê graça ao Senhor. Não sai da vossa palavra, da vossa boca, durante a aula, nenhuma palavra que não seja para edificar, que não seja para produzir graça, que não seja para produzir crescimento no conhecimento. Tá? E aí a gente vai voltar a falar um pouquinho do professor, que hoje a gente fala na prática, né? Professor que conta a vida dele todinha na aula. Né? Ontem eu perdi o ônibus. Um garrafamento danado, está correndo lá, os alunos com a revista na mão. Aí depois ele fala assim, olha, gente, hoje só vai dar para falar o primeiro toque porque a hora foi embora. Não sei o meu tempo todo. Pregação do dia anterior, na escola dominical, às vezes eu tomo conta do espaço da escola dominical. Essa viu que não pregou ontem? Foi uma bênção, né? Ele falou isso. É bom, irmão. Você pode até conversar sobre isso. Mas está relacionado ao assunto da escola dominical? Não está. Isso quando não se fala mal do outro, até mesmo do pastor. Não mal, mas bem. Né? O professor da escola dominical tem uma grande responsabilidade em relação à direção da igreja. Então, vou aproveitar que o pastor está aqui na minha esquerda, né? Vou falar aqui. O pastor, ele é o grande responsável pelo ensino da igreja. E quem está lecionando uma classe está fazendo algo que é com a permissão e com a autorização do pastor. O responsável por ensinar na igreja é o pastor da igreja. O responsável pela doutrina da igreja. A escola dominical é um compartilhamento, é uma delegação. Você delega aos professores, pastor Flávio, a responsabilidade de ensinar. Por isso que o professor de escola dominical tem que ser escolhido pelo pastor, ou indicado pelo pastor, com autorização do pastor. Às vezes vem pessoas de outras igrejas, de outras denominações para a Assembleia de Deus, com as suas ideias, com as suas doutrinas, com as suas até mesmo heresia, e alguém vai lá e coloca para dar aula na escola dominical, é um desastre. Né? Vai ensinar predestinação, vai ensinar desvios doutrinários, e
É um cuidado que se deve ter, para não perdermos o domínio. O pastor tem que ter o domínio daquilo que está acontecendo na escola dominical. Ele não pode estar presente em todas as classes, mas ele pode visitar as classes, com toda a liberdade, o professor dá aquela tremida assim, o professor dá aquela tremida. Ih, gente, o pastor daqui. Normalmente acontece isso. Aí muda um pouquinho até a fala, fica até mais, né? Devagar. O pastor sai. Ai, graças a Deus. Mas porque ele representa uma autoridade. Né? E se ele ouvir alguma coisa que não está de acordo com a palavra, ele vai realmente falar. E tem que falar. Então, há uma responsabilidade de quem ensina na escola dominical com a direção da igreja. Tem uma interação com o que o pastor fala. Eu chamo isso de reverberar, né? Que é aquele eco. Alguém está dando algo e tem que reproduzir o pensamento e a doutrina que o pastor ele põe e determina para a igreja. Não pode trazer uma novidade que confronte com aquilo que é ensinado. Isso gera muitos problemas. Então, o professor da escola dominical atua sob a permissão da direção do pastor. O pastor Antônio Gilberto ele diz o seguinte: o pastor da igreja é o primeiro obreiro da escola dominical, pela natureza do seu cargo. Ele é o real dirigente da escola dominical, o principal responsável pela escola dominical, mediante sua atenção e ação. Sua simples presença na escola dominical é um prestígio para mim, não é verdade, irmãos? Nós somos privilegiados e prestigiados porque você tem aqui o pastor da igreja da escola dominical. Amém? Amém. Eu digo isso porque eu já fui de igreja que o pastor não ia na escola dominical, tá, irmão? É muito chato isso, muito difícil. Né? Porque aí o pastor não vai, porque os obreiros acham que não pode ir, não precisa ir também. O pastor não está lá. Mas se o pastor tivesse, eu ia. Isso acontece muito. Mas é bom dar essa orientação. O pastor da igreja tem a autoridade até para tomar conta da classe. Né, irmão? Deixa que eu aqui vou ministrar aula hoje. Eu estudei, vou trazer aqui uma palavra para essa classe hoje. Ele tem essa autoridade. Né? Claro que tudo é feito com um certo respeito também ao professor. Você não deve fazer isso em cima da hora, que às vezes, coitado do professor, né? Prepara tudo, rascunha, escreve a nota, vem com aquela revista toda lutadinha, aquela revista pintadinha de amarelo, verde, tudo sublinhado, destacado. Aí quando chega na hora, o pastor, não, vou dar aula. Eu preparei tudo. Então, sempre avisar com antecedência é bom, né? Que valoriza o tempo das pessoas também, né? Outra coisa interessante, vamos lá? Todos juntos? O professor tem uma grande responsabilidade em relação à doutrina e costumes da igreja. Isso aí não está na postura não, você coloquei o de manhã cedo. O dirigente da escola dominical, aliás, o professor da escola dominical, ele tem que saber até que ponto ele está ensinando uma coisa que não é da doutrina da igreja e dos costumes da igreja. Eu digo costume não, porque realmente na classe, principalmente discipulado, é quando as pessoas começam a perguntar a você, né, o que fazer, o que não fazer, como vestir, como não vestir, como dar o dízimo, né, o que é isso que é chamado dízimo. As pessoas vão perguntar, quando chegam no Evangelho, como é o culto, que dia é, o que eu faço. Eu lembro de uma irmã que ela, antes de se decidir na igreja, ela ligou para a minha esposa e falou assim, olha, ela ia na igreja, ela ligou para a minha esposa e falou assim, eu vou aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. E eu queria que a senhora me ensinasse o que é o dízimo. Não tinha muito compreendido ainda. E depois ela foi enfermeira. E depois ela foi para a igreja e se converteu. E está firme até hoje. A decisão assim, genuína, autêntica, pessoal e muito particular. E ela perguntou, e você vai na igreja, você precisa ensinar. Eu estou falando do dízimo porque hoje em dia tem até obreiro balançando aí, sabia? Tem obreiro aí que está balançando esse negócio de dízimo, só no Antigo Testamento. Né? Que isso, irmão? Você não esqueceu da doutrina da sua igreja? Esqueceu que não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento também fala de dízimo? Jesus falou sobre dízimo. Deveis dizimar
coentro, as hortaliças, e como Jesus Cristo falou, disse, olha, deveis fazer estas e não esquecer as outras. Então Jesus não estava abolindo o dízimo. Ele está dizendo assim, vocês devem continuar dizimando, ou seja, né? A palavra dizimando não é certa. Vocês devem continuar dando o dízimo, entregando o dízimo. Então, hoje, esse negócio de dízimo, domingo passado, uma irmã me perguntou na matriz, pastor, eu ouvi um irmão falar aí que o dízimo era só no Antigo Testamento. Ai, Jesus, mais um que está sendo bombardeado pela igreja. Eu falei, tá, mas eu conversei com ela, disse alguns textos, eu falei assim, olha, seguinte, eu vou fazer um resumo com a irmã, e aí, durante a escola dominical, eu fui escrevendo, eu escrevi o texto de Mateus, escrevi o texto de Atos dos Apóstolos, porque se você quer ser crente da igreja primitiva, você tem que dar 10%, tem que dar 100%. Pastor, eu vi uma certa vez alguém dizer assim, mas o dízimo era levado do que aquelas pessoas tinham, levava uma ovelha, levava um gado. Eu falei, irmão, então, já que você quer levar, cria e leva. Porque na verdade não tinha o dinheiro, foi o que foi falado ontem. Exatamente. Né? Não era o dinheiro em nota, em espécie. Era esse comércio feito em trocas, né? Exatamente. E aí a pessoa levava o que tinha. Se era verdura, se era legumes, se era frutas. Dependendo do tipo da oferta, a pessoa levava aquilo que tinha. Isso. E aí hoje a pessoa, não, mas eu não crio mais, eu não tenho criação de ovelha, de boi. Como é que eu vou dizer? Então dizima daquilo que você tem. Se é dinheiro que hoje você tem, não vai dizimar. Então, sim. É preciso realmente ter uma atenção a isso, porque a internet está sendo demais. Demais. Muita gente está indo lá na internet para ser explicado. Pastores que parecem ter compromisso, estão explicando que não é necessário dar o dízimo. Então é preciso que a igreja tenha atenção na discussão. Paulo tinha as contribuições do tempo da igreja primitiva em um texto que diz que era todo primeiro dia da semana, cada um trazia conforme a sua prosperidade. Tá? E Paulo fala aos Coríntios sobre a coleta que era feita entre os irmãos. Então a coleta, os dízimos, acontecia assim na igreja primitiva, não disse que não. Era um hábito tão comum dos judeus, irmão, que não precisava nem texto para explicar isso. Vocês vão precisar entender isso. Tem coisas que estão na Bíblia que não precisa explicar porque era hábito. Alguém pergunta assim, por que batizava uma pessoa? O batismo era um hábito. Um hábito. Jesus não trouxe, o batismo não foi uma invenção de Jesus. João batizava porque já antes se batizava. Aquilo era um hábito. Então, dar o dízimo, entregar o dízimo, era um hábito comum, até porque haviam 3 festas, e essas festas dos judeus eram festas marcadas por muitos sacrifícios que eram oferecidos, não era somente dízimo, havia muitas outras ofertas que eram trazidas. Então, hoje, a pessoa quer se desculpar. Nós vivemos um tempo que as pessoas querem o seguinte: eles querem, primeiro querem contrapor aquilo que a igreja defende, né? Às vezes sem argumento. E também há um movimento contra o crescimento das igrejas. Eles entendem que o dízimo é uma forma das igrejas crescer. E é mesmo, né? A igreja tem missionários porque tem dizimista, tem estrutura como essa, porque tem o dízimo para sustentar, para poder manter as finanças da igreja. Então, vamos fazer o seguinte: a partir de hoje ninguém pega o dízimo, então vai todo mundo para casa, porque não vai ter mais igreja, não vai ter como pagar a luz, não vai ter como pagar água, não vai ter como comprar som, não vai ter microfone, não vai ter limpeza da igreja. Infelizmente, irmãos, há uma falta de consciência em relação ao que isso representa e o que está por detrás disso. É um levante contra a igreja, contra o avanço da igreja. Mas existem pastores que são falsos. Tem, todo mundo tem até pai de santo falso também. Pai de santo que vai lá, pede uma oferta a mais para a pessoa entregar, e se bobear, dá um entorpecido no camarada lá, pega a mulher do camarada, não é? A gente sabe de caso disso aí, enrola o sujeito. E
é muito pior do que acontece nas igrejas. Então, a questão não é essa, a questão que está por detrás disso. É um sentimento de contrapor e impedir o avanço da igreja. Diga, irmão, não levantou o dedo na hora. Falando sobre o dízimo, eu aprendi há pouco tempo, porque o dízimo comum de hoje em dia é do salário, né? A pessoa trabalha, tem seu salário, tem suas férias, né? E você é tudo tirado ali, né? De acordo com a coisa trabalhista. Mas sabe que eu sou taxista, sou autônomo, eu não sabia, né? Eu dizimava tudo bruto. Eu não fui ensinado assim. Aí eu aprendi agora, há pouco tempo, né? Que eu tenho que anotar todo dia o que eu estou gastando, né? Que saiu, e depois eu vou tiro o dízimo. Mas eu não sabia disso, né? Aí tem muita gente que é autônomo, como eu, e não sabe disso. Vamos lá, mais alguma coisa para o acidente aí, senhor? Vamos passar por esse ponto? Então, levanta a mão aí. Então, a Bíblia, pelo Antigo Testamento, é outra coisa, irmão. Só não falar assim, nós não estamos vivendo a lei, o dízimo é coisa da lei. É porque não conhece a Bíblia. E quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, não tinha lei. Moisés não tinha nem nascido, não mais da lei. Então o dízimo não tem nenhuma lei. Jacó, né? Jacó, ele fez uma promessa: se o Senhor me abençoar, for comigo e me trazer de volta, eu daria o dízimo de tudo. Então onde Jacó tirou isso? Isso não estava na lei. Porque o dízimo e a oferta na igreja, só um minuto. Eu dei um estudo bíblico na igreja uma vez, em Pirapitinga, sobre isso. O título foi até contraditório para alguns: a voluntariedade dos dízimos das ofertas. Eu provei na Bíblia que dízimo e oferta são atitudes voluntárias. Você dá se você quiser. Alguém tira o dinheiro do seu bolso? Você dá o dízimo? Você dá se você quiser, voluntário. Mas, aquela história, você também não pode também dizer assim: Senhor, eu sou fiel, como orou Ezequias, né? Senhor, tenho sido fiel. Porque, de uma certa forma, é bíblico, e quando havia a necessidade quando o povo esquecia da voluntariedade, aí vinha a obrigatoriedade. Então a obrigatoriedade vem quando a voluntariedade falha. Não entendendo, irmão? Moisés foi obrigado a dizer assim: povo, para de contribuir, porque nós já tínhamos farto da oferta. Então o povo deu com tanta voluntariedade que ele mandava parar de trazer, para não estragar. Então a voluntariedade faz isso, faz que haja abundância. Mas o que estava acontecendo? O povo se esquecia da voluntariedade, né? E os sacerdotes precisariam viver das ofertas, e havia um ciclo virtuoso, né? Eles ofertavam, o sacerdote estava trabalhando, orava, Deus perdoava o pecado, o povo continuava em comunhão com Deus. Aí quando eu deixo de contribuir, eu corto aquele ciclo. O sacerdote tem que sair para trabalhar, tem que cuidar da sua casa, porque ele não recebeu herança. Os levitas receberam 48 cidades apenas, né? Não tinha herdade com os descendentes de Levi. Então havia um contexto, né? Mas lá em Abraão e Jacó, voluntário. Então dê com voluntariedade. E se alguém falar para você que o dízimo está na lei, que nós não estamos na lei, diga para ele: meu querido, você não conhece a Bíblia. Porque Abraão deu o dízimo de tudo depois de uma guerra. Então, a coisa é muito séria. É isso que nós falamos aqui ontem, irmãos. A falta de conhecimento, a falta da leitura mais minuciosa, faz com que a gente fique vulnerável a esses ensinos. Os ensinos não têm fundamento da Bíblia. Diga, irmã. De pessoas que não são cristãs e dão o dízimo. Sim. Porque sabem a importância de que tem o dízimo. Sim. Isso vai ser abençoado, né? Por trabalhar. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Acontece muito nos Estados Unidos. O dízimo do Abraão era a ovelha no altar, no local? Ele pegou dos despojos que ele trouxe da guerra e deu o 10% ao Melquisedeque, que era sacerdote naquele momento. Anderson pediu para eu falar. Sim. Porque parece que, quando o senhor fala de por detrás, está por detrás, além de combater o avanço da igreja, parece que dá a entender também que eles querem combater essa parte da porcentagem. Eles querem, como se fosse assim, com essa nova pregação, né? O dízimo é coisa da lei, como se quisessem cortar esse número de porcentagem de 10%, sabe?
para ser uma coisa assim, quando se volta para a voluntariedade. Mas aí se deixar pela cabeça do homem, não, vou dar só isso aqui. E a gente já tem um parâmetro, a gente já tem uma direção bíblica de como se dá, como se contribui para a igreja. Então a gente já tem um direcionamento. Mas parece que por detrás eles querem combater isso, essa parte de porcentagem. Mas a falta do conhecimento da Bíblia mesmo que faz gerar essas heresias, irmãos. Vamos continuar aqui, irmãos, para terminarmos. O ensino bíblico deve, portanto, estar de acordo com a doutrina ensinada pelo pastor local. As primeiras dúvidas do novo convertido surgem nessa classe EBD. Portanto, para o professor, seja leal à sua igreja local. Seja leal à sua igreja local, ao seu pastor, aos ensinos em relação às doutrinas e aos costumes também que são ensinados. Normalmente, a pessoa pergunta, né, posso fumar, posso beber, o que eu posso fazer, o que eu faço na minha vida, como orar, como eu me visto, como eu ando. Isso tudo sai da escola dominical. A escola dominical acaba doutrinando a pessoa nesse particular, ali na classe. As coisas vão surgindo, você precisa dar o direcionamento de acordo com o pastor e a igreja que você serve. Mateus 12, 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido por si mesmo é devastado. Então não pode haver dois ensinos na igreja. Eu vou na escola dominical que tem aquele professor que o pastor vai dar a aula dele, mas aquele irmão, ele fala umas coisas que o pastor não fala. Peraí, irmão, que é isso? Isso é perigoso. Então tem que ser de acordo. Nós nos encontros lendo. Professor, muito bem, aqui a gente já está terminando. O que é ter plena consciência da vocação? A gente está voltando ao que a irmã Elizabeth começou a falar aqui na sexta-feira. Não há nada pior do que um servo ou servo de Deus que assuma a responsabilidade de lecionar numa classe de escola dominical sem a voluntariedade, o prazer, o entusiasmo. Entusiasmo, essa palavra entusiasmo, tem o teos aí nessa palavra, é ser motivado por Deus mesmo. Entusiasmo e alegria. Eu tenho que chegar na minha classe com alegria, com sorriso, com satisfação. Agora, fazer isso por pura obrigação, magoado, triste, aquela coisa, o outro professor não veio, não estou nem preparado. Faça isso não, irmão. Faça com alegria, faça com prazer, exercendo a sua função e, acima de tudo, cumprindo aquilo para o qual você foi chamado. Tem que estar vocacionado, por isso que não se pode colocar qualquer um para ensinar, precisa ser pessoa vocacionada. Eu pergunto a você já conheceram algum professor assim? Desmotivado, completamente fora da órbita, reclamador, murmurador, chega todo domingo e nunca está preparado? Vocês conhecem alguém assim? Já conheceram? Olha, irmão, já conheci. Respondi? Mas tem aquele também que ele é chamado para exercer a função, mas ele não se sente capaz. Interessante. A irmã está falando de uma coisa que eu vi nas respostas do questionário que nós passamos lá no Google Forms. Eu achei interessante que eu vi duas respostas do professor dizendo que tem medo. Professor com medo. Qual é a sua maior dificuldade para dar aula? É a pergunta. O medo. Esse medo. Por que o professor está com medo? Hein, irmã Leila? O que será que o professor está com medo? O medo é um sinal de insegurança, né? Medo da aula. Vai para a aula com medo. Meu Deus do céu. Vai para domingo, vão me perguntar. Mas acontece. Talvez a insegurança seja fruto da incapacidade ou da falta de vocação mesmo. Ele não é vocacionado pelo ensino. Então ele não se sente bem na posição de professor. Ele se sente instável, e não estável. Inseguro, né? Inseguro. E ele dá medo mesmo. Pastor Daniel, sim, falando de medo, vai depender do ambiente que esse professor leciona. Porque existem alguns alunos que
eles provocam esse medo do professor, porque eles, em vez de ficarem juntos, estudarem a revista e, vamos assim dizer, contribuírem com o assunto, eles trazem sempre uma casca de banana. Existem situações assim. E existem situações também de quem está por trás, o pastor, que está superintendente, que às vezes ele implica com aquele professor. Não é o caso aqui, mas eu já passei por essa situação aqui. Toda vez que eu precisaria dar aula, eu vinha com medo, mas existe o medo pela responsabilidade do assunto, que às vezes é difícil e a gente não domina mesmo. E existe o medo que vamos encontrar na classe ou uma pressão da direção do superintendente que às vezes sempre passa, sempre olha, e existe essa marcação, né? Essa coisa de implicância mesmo de um com o outro, de um com o outro. Isso acontece. Estamos num ambiente, irmãos, que é relacionamento humano o tempo todo. Onde houver relacionamento humano, haverá essas coisas de relacionamento mesmo. Ou esperando um erro, até mesmo para apontar. Abraçar. Isso, tem pessoas que ficam esperando. Puxa, ela errar uma palavra lá, errou, né? Às vezes a pessoa já espera o erro, ao invés de aproveitar aquilo que está sendo falado e acrescentar ainda mais, se houver um erro, de corrigir ele, não cometer. E a gente aprende assim, irmãos, quando o outro comete o erro, não é para nós corrigirmos o outro, é para nós nos corrigirmos a nós mesmos. Olhar assim, esse erro eu não vou cometer. Né? Então é uma forma de a gente interpretar o erro do outro. Aquele irmão errou, então esse erro eu não vou cometer. E não ficar ali, não está para a direita, isso. Né? Nós somos um ambiente que é saudável para o aprendizado. E o aprendizado ele acontece em várias direções. Vamos lá. Não devemos trabalhar na escola dominical por obrigação, mas voluntariamente, como Deus quer. Voluntariamente, de coração. Não devemos lecionar por ganância, pretensão, querendo cargo, querendo aparecer. Agora o pastor me reconhecer. Agora eu vou dar aula, eu vou ser reconhecido, vou ser superintendente. Agora vão me olhar melhor e vão ver que eu tenho um diferencial. Olha a ganância, irmão. Lá na passagem por ganância, por vanglória, né? Querendo aparecer. Não faça isso. Aprenda como um mardoqueu, né? Se você teve um momento de glória, no dia seguinte, vai lá e senta na porta. Volta para o seu lugarzinho. Não é querer agora aparecer, não. Chega o seu momento de glória, de prazer, depois você se humilha e volta para o seu lugarzinho. Espera Deus usar novamente. Não devemos agir como dominadores, como alguns que se apropriam da classe, não aceitam ser substituídos de jeito nenhum. Essa classe é minha, eu sou o professor. Se eu falar em substituir, misericórdia. Ele faz até abaixo assinado e tudo, chora com os alunos, liga com os alunos, o superintendente me tirou, puxa vida, eu gostava tanto de vocês, mas não procura fazer retaliação com outro professor, agora não mais não. Um dominador, parece que ele é o dono da classe. Ele é o dono da superintendente, não pode ser substituído. O senhor, não podemos dominar. E pensar nessas três frases aí, nós tiramos de um texto que Pedro escreveu falando aos presbíteros. Os presbíteros eram responsáveis pelo ensino. Tanto que a Bíblia diz que eles deviam ser aptos para ensinar. Tá? Então a gente vê lá a orientação de Pedro, para quem vai ser ensinador, dizendo assim, a paz está revelando de Deus que está entre vós, pelo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas diante do pronto, nem por ter domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Foi a palavra de Pedro aos presbíteros, que eram responsáveis pelas igrejas e também responsáveis pelo ensino. Então, irmãos, para terminar aqui as últimas frases desse simpósio, né? Seja um professor motivador, incentive os seus alunos a ler, a participar, a dar uma parte da aula, incentive os seus alunos a ler os textos sagrados, a ler a lição e trazer um parecer.
Seja um professor também comprometido com a nobre e sublime tarefa de ensinar, comprometido mesmo. Eu vou me aprimorar, eu vou ler mais, vou estudar mais, vou fazer a diferença, não para aparecer, mas porque eu preciso. Preciso ser visto na minha classe como alguém que é capacitado. Seja um professor que assuma com responsabilidade, temor e profunda convicção a sua missão. E você entra nesse momento aliás, você entra na classe ou vai iniciar sua aula com autoridade, com bastante calma, tranquilidade, deixa o medo do lado de fora, fecha a porta, não deixa o medo entrar, né? Nem o pastor trazer com ele, mas vê a sua aula com tranquilidade, sabendo que o aprendizado ele é contínuo, ele é bilateral, ou seja, ele vai e vem, você aprende muito com o aluno também, e assim você pode fazer com tranquilidade e responsabilidade uma tarefa que o próprio Jesus fez. Amém? Então, mais uma vez, até o próximo simpósio. Repetindo aqui a dose de ontem, eu quero agradecer aqui em nome de Jesus, eu quero agradecer também ao pastor Fábio por essa liberdade que nos deu aqui. Agradeço a todos os irmãos pela paciência conosco, a irmã Ruth, o irmão Antônio que nos ajudaram aí na organização deste evento. Quero agradecer a minha família, a Letícia que fez aí o estágio, colocou os irmãos lá no WhatsApp para receber material, para mandar mais material para os irmãos, porque o nosso tempo ficou realmente curto esses dias.